Revista Espírita de 1859. Março, item 5.2. Conversas familiares de além-túmulo. Senhora Reynot. Sonâmbula, falecida em Anona há cerca de 1 ano. Embora iletrada em seu estado natural, sua lucidez era notável, sobretudo em questões médicas. Um de nossos correspondentes que a conhecera, pensando que pudesse obter ensinamentos úteis, dirigiu-nos algumas perguntas para lhe serem feitas, caso julgássemos conveniente interrogá-la, o que fizemos na sessão da Sociedade do dia 28 de janeiro de 1859. Às perguntas de nosso correspondente acrescentamos as que nos pareceram interessantes. Evocação. Reis. Eis-me aqui. O que desejais de mim? Tendes uma lembrança exata de vossa existência corporal? Reis. Sim, muito precisa. Podeis descrever-nos vossa atual situação? Reis. É a mesma dos demais espíritos que habitam a Terra, geralmente possuem a intuição do bem e, entretanto, não podem conseguir a felicidade completa, reservada somente aos mais elevados em perfeição. Quando viva, éreis sonâmbula lúcida. Poderíeis dizer-nos se vossa lucidez de então era análoga à que tendes agora, como espírito? Reis. Não, era diferente por não ter a prontidão nem a justeza que meu espírito possui agora. A lucidez sonambúlica é uma antecipação da vida espírita, isto é, um isolamento do espírito em relação à matéria? Reis. É uma das fases da vida terrena, mas a vida terrena é a mesma que a vida celeste. Que quereis dizer, afirmando que a vida terrestre é a mesma que a vida celeste? Reis. Que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos, nenhuma interrupção lhe detém o curso. Pode-se, pois, dizer que a vida terrestre é a continuação da vida precedente e o prelúdio da vida celeste futura, e assim por diante, para todas as encarnações que o espírito venha a ter. Daí resulta que entre essas duas existências não há uma separação tão absoluta quanto pensais. Observação: durante a vida terrestre o espírito ou alma pode agir independentemente da matéria, e em certos momentos o homem desfruta da vida espírita, seja durante o sono, seja mesmo no estado de vigília. As faculdades do espírito se exercem malgrado a presença do corpo, havendo, entre a vida terrestre e a de além-túmulo, uma constante correlação, que levou a senhora Reynot a dizer que era a mesma. A resposta subsequente definiu claramente o seu pensamento. Por quê, então, nem todos são sonâmbulos? Reis. É que ainda ignorais que todos vós o sois, mesmo durante o sono e em vigília, embora em graus diferentes. Compreendemos que todos o sejamos mais ou menos durante o sono, pois que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas o que quereis significar dizendo que o somos, mesmo em estado de vigília? Reis. Não tendes intuições que não percebeis, e que nada mais são que uma faculdade do espírito. O poeta é um médium, um sonâmbulo. Vossa faculdade sonambúlica contribuiu para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Reis. Pouco. No momento da morte estivestes perturbada muito tempo? Reis. Não, reconheci-me imediatamente, estava cercada de amigos. Atribuís à lucidez sonambúlica o vosso pronto desprendimento? Reis. Sim, um pouco. Já conhecia previamente a sorte dos agonizantes. Contudo, isso de nada me teria valido se eu não houvesse possuído uma alma capaz de encontrar uma vida melhor por outros meios que não fossem apenas ter boas faculdades. É possível ser bom sonâmbulo sem que se possua um espírito de ordem elevada? Reis. Sim. As faculdades estão sempre em relação, apenas vos enganais quando pensais que elas requeram boas disposições. Não, o que julgais ser um bem muitas vezes é um mal. Como não compreendeis, irei desenvolver este assunto. Já sonâmbulos que conhecem o futuro, contam fatos passados dos quais nenhum conhecimento possuem em seu estado normal. Outros sabem descrever perfeitamente os caracteres daqueles que os interrogam, sabem dizer a idade com exatidão, assim como o montante de dinheiro que carregam consigo, etc. Isso não demanda nenhuma superioridade real, é simplesmente o exercício da faculdade que possui o espírito e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos.
O que requer uma real superioridade é o uso que dela podem fazer para o bem, é a consciência do bem e do mal, é conhecer Deus melhor que os homens, é poder dar conselhos aptos a fazê-los progredir na senda do bem e da felicidade. O uso que o sonâmbulo faz de sua faculdade influi sobre o seu estado de espírito após a morte. Reis. Sim, e muito, assim como a boa ou má utilização de todas as faculdades que Deus nos concedeu. Podeis explicar-nos como tinhas conhecimentos médicos, sem haverdes realizado nenhum estudo? Reis. É sempre uma faculdade espiritual, e outros espíritos me aconselhavam, eu era médium, que é o estado de todos os sonâmbulos. Os medicamentos prescritos por um sonâmbulo são sempre indicados por outros espíritos ou também são dados instintivamente, como ocorre entre os animais, que vão procurar a erva que lhes é salutar. Reis. São-lhes indicados, caso o sonâmbulo peça conselho ou quando sua experiência não lhe seja suficiente. Ele os conhece por suas qualidades. O fluido magnético é o agente da lucidez dos sonâmbulos, como a luz o é para nós. Reis. Não, é o agente do sono. O fluido magnético é o agente da visão, no estado de espírito? Reis. Não. Vedes-nos aqui tão claramente como nos veríeis caso estivesseis viva com o vosso corpo? Reis. Melhor agora, o que vejo a mais é o homem interior. Ver-nos-íeis igualmente se estivéssemos na obscuridade? Reis. Do mesmo modo. Vede-nos tão bem, melhor ou pior do que nos veríeis quando viva, mas em estado sonambúlico? Reis. Melhor ainda. Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Reis. Meu espírito. Não tenho olhos nem pupilas, nem retina, nem cílios, entretanto, vejo melhor do que vedes os vossos vizinhos, vedes através dos olhos, mas na verdade quem vê é o vosso espírito. Tendes consciência da obscuridade? Reis. Sei que ela existe para vós, não para mim. Observação, isso confirma o que sempre nos foi dito, e a faculdade de ver é uma propriedade inerente à própria natureza do espírito, residindo em todo o seu ser, enquanto no corpo é localizada. A dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? Reis. Sim, trata-se de uma faculdade que não procede do corpo. O fluido magnético emana do sistema nervoso ou está espalhado na atmosfera? Reis. Do sistema nervoso, mas o sistema nervoso o extrai da atmosfera, sua fonte principal. A atmosfera não o possui em si, ele vem dos seres que povoam o universo, o nada não o produz. É, ao contrário, um acúmulo de vida e de eletricidade, liberada dessa multidão de existências. O fluido nervoso é um fluido próprio ou resultaria da combinação de todos os outros fluidos imponderáveis que penetram nos corpos, tal como o calórico, a luz, a eletricidade? Reis. Sim e não. Não conheceis bastante esses fenômenos para falardes assim, vossos termos não exprimem aquilo que quereis dizer. De onde provém o entorpecimento causado pela ação magnética? Reis. A agitação produzida pela sobrecarga do fluido que o magnetizado concentra. O poder magnético do magnetizador depende de sua constituição física? Reis. Sim, mas muito mais de seu caráter, numa palavra, e de si mesmo. Quais as qualidades morais que no sonâmbulo podem auxiliá-lo a desenvolver a sua faculdade? Reis. As boas. Perguntastes as que podem auxiliar. Quais os defeitos que mais o prejudicam? Reis. A má fé. Quais são as qualidades mais essenciais para o magnetizador? Reis. As do coração, as boas intenções sempre firmes, o desinteresse. Quais os defeitos que mais o prejudicam? Reis. As más inclinações, ou melhor, o desejo de prejudicar. Quando vive no estado sonambúlico vieis os espíritos? Reis. Sim. Por que nem todos os sonâmbulos os veem? Reis. Todos os veem por momentos e em diversos graus de clareza. De onde vem a certas pessoas que não são sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? Reis. Isso é dom de Deus, como para outros o são a inteligência e a bondade.
Essa faculdade procede de uma organização física especial? Reis. Não. Pode-se perder essa faculdade? Reis. Sim, como pode ser adquirida? Quais são as causas que podem determinar a sua perda? Reis. Já o dissemos, as más intenções. Como primeira condição, é necessário que se proponha a fazer bom uso dela, e isso posto, deve-se julgar se tal favor é merecido, porquanto ele não é dado inutilmente. O que prejudica os que a possuem é que ela se mescla quase sempre a essa infeliz paixão humana que tão bem conheceis, o orgulho, mesmo quando desejam levar a melhores resultados. Vangloriam-se daquilo que não é senão obra de Deus, e muitas vezes, querem tirar proveito. Ah Deus! 38. Deixando-nos agora ireis a que lugar? Reis. As minhas ocupações. Poderíeis dizer-nos quais são essas ocupações? Reis. Como vós, tenho algumas. Primeiro procuro instruir-me, para isso, frequento a sociedade dos que são melhores do que eu, como entretenimento faço o bem e minha vida se passa na esperança de alcançar uma felicidade maior. Não temos nenhuma necessidade material a satisfazer e, consequentemente, toda a nossa atividade se volta para o nosso progresso moral,